Olá meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Este vídeo poderá ser um pouco mais deprimente, mas vamos tentar manter a coisa o mais leve possível. Eu acho que é importante quando a gente segue um bocado a comunidade, canais de comunidade, influentes e tudo isso, queira ou não, vai-se apercebendo de uma agenda, e não é uma agenda conspiratória nem nada disso, conspirativa. É simplesmente que os assuntos que vêm à ordem do dia, que vão sendo comentados e coisas assim. Pronto, então eu sigo alguns canais bem maiores do que o meu, apesar de com um décimo da duração do meu. Palmas para ele, muito bem, quem me dera. Mas é assim, a influência de um canal não é reflexo da justeza, da justiça, da correção das ideias dele. E quando eu vejo pessoas influentes que eu de facto até respeito, que sou inscrito nos canais e tal, um, semear, pronto, está a fazer o papel da pessoa, não é? Está a tentar disseminar as suas próprias ideias, a tentar influenciar para ter um mundo o mais parecido com aquilo que ele gosta de ver. Pronto. Mas como eu gostaria de ver um mundo diferente e sou de uma matriz ideológica diferente, se calhar há aí pessoas que são de matriz ideológica conservadora, não é? Quem sabe monárquicos. Mas pronto, pelo menos conservadores, que tenham. Vou tentar ser o mais respeitoso possível porque essas pessoas merecem o maior respeito. Mas, pronto, uma matriz ideológica que eu chamaria que tem uma espécie de fetiche pela civilização ou pela legalidade ou pelo ser um bom cidadão é o cúmulo da virtude. E para mim, apesar dessas coisas serem importantes, ser um bom cidadão muito importante, ser civil é muito importante, mas a legalidade, no meu entender, é importante, sim, até um certo ponto. Enquanto a lei é justa, enquanto a lei é humanitária. Entende? Eu convido você só a refletir numa coisa. Você já pensou naquelas pessoas que você se calhar admira, que são admiradas por todo mundo? Pessoas como o Nelson Mandela, como o Martin Luther King. São pessoas, se você pensar bem, que fizeram a diferença na história, na qualidade de vida de milhões e milhões e milhões de pessoas, porque tiveram a coragem de desafiar a ordem vigente. Portanto, a ordem vigente, a ordem legal vigente, que é isso que estamos a falar, não é necessariamente um modelo de virtude. Entende? E, portanto, cumprir escrupulosamente a lei de maneira a abafar os seus sonhos, a esmagar os seus sonhos, as suas esperanças, a meu ver, mais do que justas e morais, a você perseguir a felicidade onde ela possa estar, isso para mim não é virtuoso nem moral. Portanto, ser um bom cidadão é importante, mas ser um bom ser humano é muito mais importante. E quando eu vejo que existe por aí uma cultura, se calhar implantada ou em vias de implantação, que gosta que esteja tudo feito de acordo com o modelo do cidadão exemplar, cumpridor da lei, escrupuloso, e que para isso tem necessariamente que ignorar que a lei se calhar está mal feita, está desajustada e é, quem sabe às vezes, inerentemente injusta. Porque repare, imagine, você tem todo o direito de fazer uma viagem a um país e você se pretende até mudar para um país, à partida não vai à kamikaze, não é? Tipo, não conhece, não sabe como é viver no país, não sabe se vai gostar e se tem realmente oportunidades nesse país. Portanto, é mais do que normal que você queira viajar primeiro, como turista, conhecer o país, certo? Então, o que é que o impede? Você tem, nomeadamente, 3 meses, prorrogáveis até por mais 3, para fazer uma visita de reconhecimento ao país. Agora digo-lhe, você visita um país, entende? Vê que realmente a vida é do seu agrado, é bonito, as pessoas são acolhedoras, simpáticas, bons serviços, sejam públicos ou não, sente-se seguro e depois repara que tem oportunidades, que existem postos de trabalho que empresários, proprietários, não é, lhe dão uma oportunidade, que existe esse posto de trabalho e que a pessoa, na sua liberdade de associação, se quer associar assim, não é? Quem é que me vai dizer que é imoral ou que é atacável
que você, uma pessoa que foi reconhecer, foi experienciar um lugar e que encontrou lá uma oportunidade de melhorar de vida para você, para os seus filhos, pelo seu futuro e tudo isso, que não deve fazê-lo porque isso é tecnicamente ilegal. Entendes? O cúmulo da virtude não é o cumprimento escrupuloso da legalidade. O cúmulo da virtude é você ser uma boa pessoa, você procurar os seus sonhos, você vir com uma mentalidade de trabalho, com uma mentalidade de amar e se integrar no país para o qual você vai viver, não é? Não se isolar, não ser isolacionista, não dar desprezo às pessoas locais e aos costumes locais e coisas assim. Então, se dependesse dessas pessoas, que vêm até sinais que eu já venho elogiando há anos, porque a ideia, por exemplo, de comunidade da CPLP, não é? Da Comunidade dos Países de Língua Oficial Portuguesa, não é? E de ter uma espécie de cidadão, de cartão de cidadão lusófono, como já foi a ideia até do PS, que não é, um partido com o qual eu me identifico de todo ideologicamente, mas a isso bato palmas. Porque isso é uma atitude extremamente humanitária e ideologicamente liberal. Então, eu não entendo bem porque é que essas pessoas acham que porque tiveram sortes várias na vida, nomeadamente nasceram no berço de ouro, que é nascer neste país às vezes, né? Pelo simples facto de nascer em Portugal, isso é comparável a nascer num berço de ouro comparativamente a nascer em certos meios neste mundo, nomeadamente em muitas zonas, ou na maioria das zonas, se calhar, do Brasil. E então essas pessoas deviam pensar um bocado mais nisso. Não é tipo de fazer listas de quantos imigrantes podem entrar aqui, quantos são precisos, tudo muito técnico, tudo muito legalista, tudo muito autoritarianista. Entende? As coisas, se as pessoas até acreditam no mercado, como eu acredito no mercado, eu sou profundamente liberal, o próprio mercado é que vai filtrar as pessoas. Do tipo, se a pessoa vem para aqui e encontra uma oportunidade, é porque existia mercado para aquela pessoa. Não venham com coisas. Só se a pessoa não encontrar oportunidades é que realmente se prova que o mercado não havia mercado para a pessoa. É tão simples quanto isso. Portanto, o mero facto de você achar um lugar para você, alguém que lhe dá uma oportunidade que acha que você vale a pena de empregar, isso é a prova de que você era necessário no país. Mesmo que você não saia em nenhuma listagem de 500 mil carpinteiros ou 300 mil enfermeiros. Até porque não são só precisas profissões especializadas. Em todo o caso, é um bocado assim. Regras devem ser o mais livres possível. Óbvio que a gente não quer bandidagem. A gente não quer o tipo de pessoa que, em Espírito Santo, fez aquelas atrocidades, não é? Sejam os bandidos, sejam as ovelhas, digamos assim, sem ética e moral, sem civismo, que se aproveitaram do trabalho dos bandidos para... Enfim, se aproveitaram, não é? Isso é horrível. Agora, na minha opinião, eu não sei. Não é esse tipo de pessoas que nós queremos, mas eu não vou deitar o bebê fora com a água do banho, entende? Não vou. E mesmo uma pessoa que possa ter cometido um crime, eu, na minha opinião, não deve ficar vedada de melhorar a sua vida por causa disso. É óbvio que é importante antecedentes criminais, tudo bem, pode ser, mas não é porque uma pessoa cometeu um crime há 10 anos atrás que tem que ficar a pagar por ele a vida inteira. É o que eu acho. Portanto, a única coisa que eu vejo que fosse condenável nessa abertura das fronteiras que estão a querer propor é realmente não ter nenhum critério a nível de antecedentes criminais. É a única coisa. Não é propriamente se a pessoa se integra numa listagem qualquer suposta de que são precisos 300 mil carpinteiros. A pessoa vem e se encontra oportunidades, isso é que lhe diz se é preciso carpinteiros ou não. Entende? É um bocado assim, é o que eu acho. Se a pessoa não tiver cometido crimes, por exemplo, nos 5 anos anteriores à sua viagem, eu não vejo porque é que não pudesse tentar melhorar a sua condição de vida, até porque nós sabemos que muitas pessoas que vivem ou que se encontraram com uma situação de marginalidade é por causa do meio em que nasceram, infelizmente, e não tinham outra alternativa. E se querem escapar desse meio para se tornarem pessoas de bem, porque é que a gente as há de estar a condenar a estarem fechadas nesse meio?
Eu não sei. Portanto, o meu canal e o meu pensamento sempre irá no sentido de humanitarismo, de cidadão do mundo, de que nós somos cidadãos deste planeta e que temos todo o direito de ir de encontro à nossa felicidade onde ela possa estar. Podemos inclusivamente conhecer e nos apaixonarmos por alguém que esteja do outro lado do globo e queremos ficar perto dessa pessoa. E para isso pode ser necessário, temporariamente até, quebrar alguma lei, não sei. Mas há coisas muito piores. Muito, muito piores. Além disso, a própria lei costuma prever condições de pessoas que estão em situação irregular de regularizarem a sua situação. Certo? Não me lembro ao certo qual é, por exemplo, o artigo do CEF, mas quem realmente tenha, possa ou não arrumar um contrato de trabalho, a verdade é que arruma. Isto é um facto. Arruma. Eu conheço dezenas de pessoas que arrumaram e que continuam a arrumar. Possam ou não, arrumam. E a verdade é que a lei prevê que uma pessoa que arrumou um contrato de trabalho e que descontou 6 meses de contribuições possa solicitar uma autorização de residência ao CEF. Portanto, o CEF já prevê condições para as pessoas que estejam em situação irregular se regularizarem até mediante o pagamento de uma coima, de uma multa, não é? Mas pronto, e daí, né? E daí? Pronto. Isto é um bocado só para passar este contraponto a essa cultura protecionista, vinda de um português, mais português do que algumas pessoas que têm muito orgulho em Portugal e ainda bem, mas que se calhar nem são tão portugueses quanto eu sou português. Eu sou português, a minha irmã é portuguesa, os meus pais eram portugueses, os meus avós eram portugueses, os meus bisavós eram portugueses. Portanto, não há mais português do que eu. Entendem? Portanto, quando as pessoas dizem o que é que os portugueses, o que é que nós queremos ou deixamos de querer aqui, não é bem verdade. Nem todos os portugueses pensam assim. Né? Eu não quero só pessoas que já estejam pré-aprovadas num qualquer consulado por um processo burocrático qualquer, dirigista. É que essas pessoas contradizem-se sem saberem. Percebe? Porque há certas pessoas que são muito liberais em termos de mercado, dizem que são, se calhar acham que são, mas no fundo não estão a deixar o mercado da livre circulação de pessoas, o mercado da imigração, etc., funcionar. Estão a querer ser protecionistas aí. Isso não é liberal, coisa nenhuma. Devam pensar nisso. Eu respeito-vos imenso, percebe? Mas vocês talvez precisassem de, não sei, de reformular um bocadinho o vosso pensamento. Ou não. Pronto, mas é preciso todos este tipo de pensamentos em competição. Para as pessoas escolherem livremente qual é o tipo de pensamento com que se identificam mais. Aqui eu tenho muito orgulho num país seguro que temos. Não gostaria nada de ver ninguém vir de fora estragar os progressos civilizacionais, seja vindo com superstições religiosas, seja vindo com pensamentos de lógicas punitivas severas para para um país que já ultrapassou isso civilizacionalmente, compreendo. Eu até entendo que em alguns países em que existem mesmo comportamentos muito bárbaros, se calhar um sistema penal, não é, mais severo possa ser justificado. Às vezes é mesmo preciso limpar as ruas, como em Espírito Santo, quando os cidadãos se defenderam eles mesmos, às suas comunidades. E também, já agora, o que falhou no Espírito Santo, acima de tudo, foi a políticas de desarmamento da população, em que só polícia e bandidos é que podem ter arma. E os cidadãos de bem não podem. Lá está. Mas isso é tema para muitos outros vídeos. Em todo caso, desejo a todos continuação, que tenham coragem, não desistam dos vossos sonhos, sejam cidadãos de bem, tudo bem, procurem as oportunidades e não deixem que tecnicalismos, legalismos anti-humanistas, anti-humanitários, vos impeçam de tentar uma coisa que todo ser humano deveria ter direito, que é de ir para onde encontra melhores condições de vida para si e para os seus, numa ótica de paz, numa ótica de não agressão
e de respeito pela sociedade que os acolhe. É assim. Fiquem todos bem, até ao próximo vídeo.